Você trabalha com vendas e quando você traz o pitch do seu produto, parece que o cliente não está sendo muito impactado? É sim. Ou você é um gestor de um time de vendas e tem aquele cara no seu time que quando ele traz o pitch de vendas, parece que ele traz com a emoção de uma pedra de gelo? Exatamente. Então cola comigo que eu tô aqui para ajudar você a melhorar os seus resultados. Meu nome é Léo Del Mondes, eu sou especialista em capacitação de vendas e estou aqui pra gente continuar o assunto que a gente começou nos vídeos anteriores. Eu sei que eu tinha falado que eu ia fazer esse conteúdo em 4 vídeos diferentes, mas ficou grande demais. Então esse vídeo aqui eu vou dividir em 2 partes, uma que sai hoje e uma que eu vou lançar daqui a 3 dias. Total vai ficar 5 vídeos para poder falar sobre como fazer amigos e influenciar pessoas, ou como se conectar com o seu cliente e influenciar a tomada de decisões. No vídeo anterior, a gente falou sobre como fazer o seu cliente gostar de você. E hoje, a gente vai falar sobre como convencer o seu cliente. Mas antes de começar, já me deixa começar convencendo você. Já curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é para você não perder nada dos conteúdos que vão vir por aí. E coloca lá na caixa de comentários que tipo de conteúdo você tem a expectativa de ver nos próximos vídeos. A primeira dica que o Dale Carnegie dá pra gente sobre como convencer o seu cliente é: evite discussões. E aqui eu não estou falando de discussões produtivas, aquelas conversas que tem até discordâncias, mas a gente chega num ponto comum. Eu estou falando de discussão mesmo, de briga. Aqui o pau come, mas come solto mesmo. Tem uma ótima frase que o Dale Carnegie fala no livro que é: a melhor maneira de se ganhar uma discussão é evitando que ela aconteça. Porque vamos lá, quando você entra num humor de discussão, você entra em um humor de agressividade. E mesmo que você consiga ganhar a discussão, muito dificilmente o outro lado sai convencido do seu ponto. E pior que isso, ele não só não sai convencido, como ainda sai resistente a você no futuro. Evite entrar em temas polêmicos. Procure as sinergias. Certamente que sim. A segunda dica sobre como convencer o seu cliente é: nunca verbaliza para o cliente que ele está errado. Isso não significa que você não pode discordar dele. Falar alguma coisa mais ou menos no sentido de: olha, eu posso até estar errado, mas o que eu acho é isso, isso, aquilo. Ou você pode sugerir por outros caminhos. Em vez de falar assim, ó, você está errado, você fala assim: olha, e se a gente fosse por esse caminho? E se a gente assumisse essa outra opinião? O ponto aqui é, quando você verbaliza para o cliente que ele está errado, você se coloca em um lugar de arrogância e ninguém quer se sentir inferiorizado. Legal. A próxima dica que o Dale Carnegie dá pra gente sobre como convencer o seu cliente é: exponha as suas vulnerabilidades. Mas eu não tô aqui falando pra você sair falando dos seus traumas de escola, do bullying que você sofreu, ou dos problemas psicológicos que você tá porque você não consegue pagar seus boletos. Ah, coitado! Não é isso. É porque as pessoas, elas se conectam com pessoas, as pessoas se conectam com histórias. E quando a gente é muito certinho, muito virtuoso, a gente passa uma impressão que é difícil de se conectar. Eu vou dar um exemplo. Pensa no Super-Homem e no Homem-Aranha. O Super-Homem é um cara certinho, que sempre faz a coisa certa, ganha um ótimo salário, tem um emprego estável, tem os melhores poderes. E por outro lado, o Homem-Aranha é um cara ferrado, explorado pra caramba no trabalho, não tem poderes invencíveis, passa perrengue com namorada. Eu também. Com quem você acha que as pessoas se conectam mais? Usa o momento ali do quebra-gelo para trazer alguma historinha engraçada sobre uma situação que você passou recentemente. Seu cliente vai ficar muito mais propenso e receptivo a você. O próximo item que o Dale Carnegie traz pra gente sobre como convencer o seu cliente é: não imponha. Seja amigo. Naru, vamos dar uma segurada aí, mano. Ó, tô te vendo. Naru, tô te vendo. Naru! Tem uma frase que o Dale Carnegie fala no livro, que é: a colaboração e a amizade são mais poderosas até do que a força bruta. E só pensa comigo um pouco aqui. Quando a pessoa é muito impositiva, muito mandona, a gente já pega um ranço. Já vai ficando uma coisa aqui na nossa cabeça assim, né? A pessoa tá falando e você já tá pensando aqui: meu Deus do céu, como é que eu vou discordar dessa pessoa? Porque já não tô querendo ouvir a voz já. Por outro lado, quando a pessoa se coloca como um parceiro, se coloca como um amigo, a gente fica mais aberto a ouvir, fica mais aberto a colaborar, fica mais aberto a dar ideias. Às vezes essa pessoa até fala merda, mas a gente fica até mais propenso a passar um paninho. A quinta dica sobre como convencer o seu cliente é: faça o cliente verbalizar a palavra sim. Funciona mais ou menos como aquela história lá do elefante rosa. Já ouviu falar assim? Quando alguém vem e fala pra você assim: não pensa no elefante rosa. Aí o que você vai pensar? No elefante rosa. A primeira coisa que você pensa é no elefante rosa. E é a mesma coisa, é essa ideia de fixar uma coisa na sua cabeça. Quando você faz o cliente verbalizar a palavra sim muitas vezes em uma conversa, você vai colocando esse padrão no cérebro da pessoa. E aí, às vezes, até com assuntos que não são relacionados.
vai levando ele a falar sim. Chega lá no final, quando você vai fazer a sua proposta, vai fazer a sua oferta, é muito difícil ele reverter e colocar um não aí, saca? Então, tipo, eu sei, você sabe que eu tô aqui pra vender meu produto. Sim. Eu sei, você sabe que você tem um problema pra resolver. Eu sei, você sabe que se eu te vender um negócio que não for bom pra você, e vai chegar amanhã, você vai cancelar. Não vai ser bom pra você, não vai ser bom pra mim. Sim ou não? Então, bora fechar a melhor negociação possível pra você. Verbalizando sim, hein? A sexta dica é, fale menos e ouça mais. Lembra que a gente falou nos vídeos anteriores sobre saiba ouvir? Então, o contrário aqui também é muito válido e muito necessário. Ouve o que seu cliente está falando, entende o que ele está falando, processa o que ele está falando, junta o que ele está falando de problema e de necessidade com o que a sua proposta tem de solução. Desenvolve seu argumento de vendas. Se ele é desses caras que fala, deixa falar. Quando chegar a sua vez, fala coisas que são relevantes para a negociação. E aí, às vezes, tem aquele cara que é prolixo, né? Que, nossa senhora, ele faz um negócio, vai falar da infância, vai falar como o último episódio do Game of Thrones foi ruim. E eu concordo que o último episódio do Game of Thrones foi muito ruim. Mas aí, nesse caso, eu tenho uma técnica para você. Se você conseguir, claro. Meu, o cliente falou qual que é o cronograma de projeto da empresa. Anota. O cliente falou receita de bolo, não anota. O cliente falou quanto de budget a empresa tem para investir em novas soluções. Anota. O cliente falou resultado do Brasileirão. Não anota. O cliente falou algum aspecto chave de um problema da empresa que talvez a sua solução funcione para poder resolver. Anota. O cliente falou que pão de queijo com doce de leite pode ser muito gostoso. Aí talvez seja bom anotar também, porque eu não sei se é bom. Depois, quando ele parar de falar, dá uma olhada nos tópicos que você anotou e fala: mas voltando aqui para aquele problema que você tinha falado, talvez a minha solução possa te ajudar, hein? O nome disso é ancoragem mental. Vou te falar que eu uso não é só para vendas não, porque a minha cabeça é horrível. A sétima dica que o Dale Carnegie dá pra gente sobre como convencer o seu cliente é: esqueça de que a ideia foi sua. Normalmente, quando a gente tem uma ideia, ou quando a gente tá com uma intenção na cabeça, dá uma feridazinha no ego quando a outra pessoa discorda da gente, né? A gente tende a achar que a nossa ideia é sempre a melhor, ou que o caminho que a gente tava pensando em tomar é sempre o mais viável. Desapega disso. Quando a gente deixa de focar no caminho, que seria a ideia, para focar no resultado, que seria a solução, a gente se desprende das amarras do ego. Inclusive, a gente pode fechar a negociação de um jeito que a gente não pensava. Estou querendo dizer aqui, inclusive, sobre valores. Olá, eu gosto de dinheiro. Às vezes a gente estava querendo fechar em um outro valor, aí o cliente fez uma outra proposta, talvez não é a ideal, mas se estiver dentro das suas possibilidades, fecha a negociação mesmo assim. É melhor fechar uma negociação que não seja incrível do que não fechar a negociação nenhuma. O atingimento de meta agradece. Estou com dinheiro. No próximo vídeo, então, a gente vai fazer a parte 2 e terminar esse item de como convencer o seu cliente. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Saudações felinas pra todo mundo, pessoal! Vocês me viram lá no vídeo hoje, né? Tô passando aqui pra poder mostrar quem é que manda nessa jossa e passar mais uma dica também de como convencer as pessoas. Sempre que eu quero convencer o Léo a me dar um petisco ou alguma coisa assim, eu mio muito alto. E se não dá certo, eu detono a casa toda. E se não dá certo, eu faço um xixi no tapete. Faça um xixi no tapete. É impossível as pessoas te ignorarem quando você faz isso. Mordidas e arranhadas pra todo mundo e boas caçadas, pessoal. Tchau!